Fala pessoal, aqui do canal Seu Sócio, meu nome é Reidson Matos, sou economista e estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na noite de quarta-feira para falar sobre a Intelbras, uma empresa que é listada aqui no Brasil, ticker INTB3, e que na minha leitura, hoje, o valuation dessa empresa guarda uma simetria bem interessante para quem quer se posicionar em um player industrial com uma capacidade de geração de valor que pode ser destravada no futuro, tá? Então olhando o longo prazo, e muito bem tocada, né? Olhando principalmente a relação de balanço da empresa, a solidez financeira dessa companhia, que inclusive agora, no exato momento em que eu gravo, virou caixa líquido, né? A empresa ela inverteu posição de dívida para caixa nesse último tri, e que hoje negocia próximo das suas mínimas quando a gente olha o valuation, né? E aí na sua tela você está vendo agora aqui essa tabela, né, onde eu mostro o preço-lucro da empresa nos últimos 4 anos, olhando sempre no final de cada trimestre, a gente percebe que hoje o valuation aqui de 8,2 é bem próximo da mínima, né, de 7,9 que nós vimos no quarto tri de 24. Acho que nesse nível de valuation está muito abaixo da média histórica, que inclusive é de 16 vezes. Você percebe aqui que a empresa já negociou bastante tempo acima de 10 vezes. Isso traz uma simetria, obviamente que não é minimamente um case zero risco, né? Acho que aqui tem algumas transformações que vêm sendo desenrolados aqui dentro, e que se você tiver a plena consciência do que pode acontecer com a empresa, dos desfechos e principalmente das decisões que estão sendo tomadas ali dentro, talvez a Intelbras seja uma boa oportunidade para você que está me assistindo aqui, de comprar uma ação aí com uma simetria muito boa, né? Então pouco para perder, ou seja, pouco espaço para continuar corrigindo e um espaço bem grande para essa empresa, para a ação dessa empresa se valorizar a mercado. Então estou gravando esse vídeo logo após a decisão de juros do Fed, né? A gente teve a taxa de juros por lá sendo cortada em 25 base points. Isso aqui reduz, né, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o que poderia ser ruim na margem, mas que na verdade, se a gente olha os outros pares, o Brasil ainda permanece com a mesma taxa 15%, então o carry trade ainda é interessante, tá? Inclusive nós vimos hoje o Ibovespa flertando ali acima dos 149 mil pontos, alcançamos o nosso topo histórico e fechamos ali próximo de 148 mil e meio pontos, né? Uma alta de 0,80, porque mostra que o Ibovespa conseguiu reagiu positivamente a esse efeito de juros por lá. Temporada de resultados está ganhando corpo aqui no Brasil. Já tivemos algumas empresas relevantes divulgando números, tivemos a WEG, tivemos a Gerdau, a Uzi Minas, e essa semana, além da Intelbras, logo após esse vídeo eu vou ver inclusive resultados do Mercado Livre, né? Sai Bradesco, então o banco sai ao longo dessa semana, então tem muita coisa ainda para acontecer. A Intelbras, ela divulgou números inclusive ontem, né, na noite de terça-feira, então muita coisa aí acontecendo, inclusive lá fora também tem Big Techs, né? A gente viu inclusive hoje a Nvidia alcançando o valuation de 5 trilhões de dólares, a primeira empresa a alcançar esse fato, esse marco, né, bastante importante, que mostra a temática da IA muito forte. Então, para antes de a gente falar sobre a Intelbras, já te peço, curte esse vídeo, compartilha e principalmente se inscreve no meu canal, porque isso vai me ajudar a me manter vivo aqui e fazer com que o algoritmo mande meus conteúdos para mais pessoas. Isso aqui, obviamente, é muito importante para o crescimento aqui do nosso projeto. Então, o que eu posso falar sobre a Intelbras, olhando, né, os números do terceiro tri de 25, olhando a relação de preços da ação e olhando a estrutura tanto da operação, tanto do balanço e também da alavancagem da companhia. Se a gente olha os últimos trimestres, é bem verdade que a empresa ela fez alguns movimentos estratégicos tentando melhorar a rentabilidade hoje da Intelbras, né? A rentabilidade dos últimos trimestres tem percorrido uma trajetória queda no ROIC, e isso tem sido um incômodo para a diretoria da empresa. Por quê? Porque nos últimos anos, né, foram feitos vários investimentos, uma aceleração principalmente nas duas verticais menores da companhia, que é tecnologia de comunicações e energia, e essas verticais elas passaram por alguns movimentos, principalmente de ampliação da concorrência, mudança estrutural de oferta, mudança de tecnologia, né? Principalmente olhando a energia solar, que teve uma deflação grande em equipamentos como os próprios fotogeradores, as placas solares. Então isso aqui passou por movimentos estruturais importantes, e quando nós olhamos os resultados, né, as margens brutas desses dois segmentos que juntos são mais ou menos 1/3 da receita, a gente percebe que hoje são detratores de rentabilidade olhando o histórico
da própria Intelbras. E obviamente que isso está sendo endereçado pela companhia, e eu acho que esse é a principal comunicação que eu tenho ouvido dos diretores, né, e até da equipe de RI da Intelbras nesses últimos meses. Eu tive uma conversa há algumas semanas atrás com o RI da Intelbras, onde ela de fato me repassou essa visão de que a empresa ela vai percorrer um caminho longo para melhorar a rentabilidade dela. O ROIC desse último trimestre foi de 14,5%, está bem abaixo do histórico da empresa, que rodava acima de 20%. Isso, inclusive, é abaixo do custo de capital, então acho importante a gente mencionar isso aqui. Vou colocar aí na sua tela o custo de capital que eu calculei da companhia, tá? Que hoje está aqui por volta de 15%. E aí, obviamente, que hoje, no atual nível de ROIC da Intelbras, a gente tem uma perda de valor econômico que é ruim para os investidores, né? O que é ruim para o equity da empresa. Isso explica porque que a ação hoje está negociando próxima das mínimas do seu nível de valuation. Então, esse é o panorama geral da Intelbras. A empresa ela vai, nos próximos meses, percorrer uma trajetória de melhoria da rentabilidade. Quando a gente estuda finanças, negócios, empreendedorismo, a gente sempre encara uma máxima, né? Que é uma máxima de que você não consegue crescer margens e volume na mesma velocidade ou no mesmo tempo, porque isso aqui é um desafio grande, né? Você conseguir incrementar volumes de venda e incrementar margens no mesmo processo. São poucas empresas que conseguem fazer isso, né? Geralmente as NVIDIAs conseguem fazer isso, mas as Intelbras não conseguem fazer isso. E o que nós temos visto nesses dois segmentos, né, em tecnologia de comunicação e energia, é justamente uma mudança de sai um pouco de volume, então esquece crescer volume e vamos olhar mais para as margens, vamos olhar mais para preços. Então, quais foram os principais movimentos nesse sentido? Em tecnologia e comunicações, onde a empresa ela fornece para grandes empresas de telecomunicações como Vivo, TIM, Claro, mas também para pequenos operadores de internet aí espalhados pelo Brasil, a gente sabe que os grandes operadores como Vivo, TIM, Claro, eles compram muito e eles compram muito barato, né? Eles são muito mais agressivos aqui em negociações com a Intelbras, dada a escala deles. E nos últimos trimestres, a empresa, para melhorar o crescimento dessas verticais, o que eles fizeram foi serem muito promocionais, né? Abaixando muito o nível de preços, então deixando a margem de lado para crescer volume, postergando prazos de pagamento, estão dando muito crédito para esses grandes compradores, e isso foi culminando na rentabilidade dessas verticais. No caso de energia, a perspectiva é um pouco diferente, porque hoje o setor ele vive uma espécie de efeitos de deflação, sobretudo olhando as placas solares, né, tecnologias fotovoltaicas, que passaram por um excesso de oferta vindo principalmente da China, e que agora vários outros players estão entrando no mercado brasileiro, estão se tornando bastante agressivos em preços, tá? Então a gente tem visto aí uma queda de preços, e isso aqui tem transformado o ambiente de negócios para essa vertical em um ambiente um pouco mais hostil. Então, dentro do posicionamento em energia da Intelbras, a empresa ela preferiu desacelerar muito as vendas e melhorar o posicionamento para vender produtos com margens melhores e com preços onde ela tem uma sensibilidade muito maior dos seus consumidores referente à marca dela, né? Então ela sai um pouco de projetos ali de grandes usinas fotovoltaicas para olhar para usinas menores, né? Geralmente para pessoas que querem fazer projetos de energia solar na sua própria casa, né? Obviamente que isso aqui consome equipamentos menores, equipamentos mais simples, e óbvio que o preço desses equipamentos também são mais baixos. Então, olhando as duas verticais, né, o que nós tivemos ao longo do terceiro tri? A gente teve quedas muito expressivas da receita dessas verticais no trimestre, né? Energia, por exemplo, caiu 39,4% a receita líquida. E também segurança, tecnologia da informação e comunicação caiu 12,7%, com a receita caindo 9,6% ano a ano. Portanto, esses foram os dois principais detratores desse desempenho. Segurança, que tem sido resiliente nos últimos anos, né, não teve uma boa performance, tá? É bem fato que 4,4% de crescimento não é um número espetacular, principalmente quando nós olhamos a inflação ao longo desse período, portanto não foi um crescimento real, mas o fato é que conseguiu sustentar minimamente
a receita e também as margens foram bem sustentáveis, o que ajudou, inclusive, a empresa a melhorar margens brutas ao longo desse terceiro tri, né? A gente viu a empresa voltando para uma margem superior a 31%, o que é muito positivo, o que vai, inclusive, né, transformar a rentabilidade, né, o ROIC da empresa, que é o principal indicador. Então, olhando o indicador de rentabilidade, né, o ROIC hoje em 14,5%, ainda muito abaixo do histórico da empresa, abaixo inclusive do terceiro TRI de 24, que operava acima de 20%, e esse ROIC, ele na verdade mascara alguns movimentos que foram feitos ali, então, pela diretoria, olhando a alocação de capital, né? O que seria a alocação de capital? Olhando os movimentos que são feitos no balanço patrimonial, ou seja, no patrimônio da empresa. E aí eu fiz uma análise vertical, olhando esses principais indicadores, e o que eu percebi, né? A empresa, ela reduziu bastante a alocação, não só em estoques, tá? Uma vez que ela está com um discurso de que está fazendo melhor gestão das suas compras, principalmente dentro desses dois segmentos que são os mais desafiadores, mas sobretudo porque alguns dos problemas que ela enfrentou alguns anos atrás, né, como por exemplo ano passado a gente teve crise hídrica e crise logística dentro da sua cadeia de fornecimento, sobretudo olhando a fábrica em Manaus, isso aqui prejudicou muito a alocação de capital na Intelbras, porque ela teve que antecipar as compras dela para satisfazer as suas vendas aqui no Sudeste e no Sul, que são as principais praças da empresa. Agora que houve o ajuste, né, nesses problemas, a empresa ela consegue melhor equilibrar os seus estoques, e eu acompanhei uma redução na alocação não só em estoques, mas também em contas a receber. A empresa está alocando menos capital em contas a receber e, por outro lado, ela está aumentando a alocação em caixa. E que inclusive eu vou falar mais disso à frente. Tá? E essa alocação em caixa vem também ancorado com uma melhor em um aumento no patrimônio líquido, portanto, gerando valor ao longo do período para os acionistas, né, via lucro líquido. Então, essa alocação de capital, ela pode ser, no curto prazo, uma alocação que penalize o crescimento de receitas, mas que pode, no longo prazo, melhorar a qualidade das margens da companhia e obviamente, a rentabilidade da companhia, que em algum momento isso aqui reflete no crescimento do lucro líquido e principalmente da geração de caixa, o que é positivo, por exemplo, para dividendos. Só que até nós alcançarmos esses níveis, né, existem alguns riscos que precisam ser explorados e que acho que os investidores se perguntam como que a empresa ela vai conseguir sustentar esses riscos, né? O primeiro deles é a concorrência, que tem sido maior, principalmente em comunicações, né? E também a guerra de preços que tem sido travada em energia. Em segurança, a empresa tem crescido pouco, então o quanto disso, né, quanto dessa queda de estoque, desse reposicionamento da marca vai afetar, por exemplo, as receitas daqui a 12 meses, né? Porque a gente pode ter um ROIC maior daqui a 12 meses, mas a gente também pode ter uma empresa bem menor, né, com receitas menores, o que seria prejudicial para o acionista, né? Porque você estaria encolhendo ao invés de você crescer. Obviamente que, olhando a marca da Intelbras, que é uma marca assim, não diria que centenária, mas já está há vários anos no mercado brasileiro, é bem reconhecida, inclusive a qualidade é muito inquestionada aqui no mercado, a gente percebe que a empresa ela tem sim capacidade de sobreviver. Obviamente que isso aqui vai depender muito da estrutura do mercado em que ela está atuando. Agora, se a receita líquida da Intelbras parece que vai continuar bastante pressionada no médio e no curto e médio prazo, por outro lado, acho que a grande imagem e talvez o principal ponto do resultado do terceiro TRI seja a geração de caixa, que me parece bastante fortalecida, olhando essa melhoria, né, na qualidade das vendas, né, na redução das promoções, no encurtamento do tempo médio de recebimento dos seus clientes, que inclusive pode transformar a empresa talvez aqui em uma boa pagadora de dividendos. Mas para a gente chegar nessa leitura de que a empresa pode pagar um dividendo gordo com a geração de caixa do trimestre, a gente primeiro precisa analisar algumas premissas. Então, olhando, o fluxo de caixa livre do trimestre foi de 480 milhões, né? Ou seja, o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX que inclusive está em níveis muito baixos, né? Baixos do que os últimos anos, muito por conta dessa mudança, né, nessa visão mais pró-margem do que crescimento. Então a empresa ela não tem mais necessidade de você manter investimentos em outras operações.
E aí, olhando o custo de capital, a empresa ela tem um custo médio mais ou menos de 15,4, né, numa estimativa feita aqui de uma maneira bem conservadora. Esse custo de capital está acima do ROIC, ou seja, eu estou em um momento em que a empresa ela não consegue gerar valor para os acionistas, e também em linha com o CDI, né? E é um custo de capital que é bastante sensível à estrutura de capital atual, porque a empresa ela tem pouca dívida, e hoje o custo do equity está próximo de 18%, portanto é um custo de equity caro, olhando o nível da operação. Se a empresa ela conseguir aumentar o ROIC dela para cima de 20%, isso aqui pode ser, obviamente, uma sinalização positiva para quem é acionista, para quem está querendo comprar a ação, que aí, a partir desse momento, você começa a gerar muito valor, né, valor econômico, e isso aqui acaba sendo um trigger para o papel. E é por isso que a empresa está tão interessada, né, em fazer esse movimento aqui, esse catch-up, nessa mudança de alguns indicadores chaves. E aí fica a sinalização sobre o que fazer com esse caixa gerado no trimestre. Foram 480 milhões de reais produzidos, né, de caixa livre, né, já tirando os investimentos em ativo físico, né, o CAPEX, que podem ser sim convertidos em dividendos se a gente adotar algumas premissas, né? A primeira delas é que o balanço hoje é um balanço em que 75% daquilo que é alocação de capital está no curto prazo. A empresa tem uma folga muito grande de capital de giro, dado a sua estrutura bastante fortalecida financeiramente. Ela tem mais ou menos 370 milhões de ativo total maior do que o segundo TRI, que poderiam, por exemplo, ser direcionados para dividendos, né? Poderiam ser pagos diretamente para o bolso do acionista. Por que isso poderia acontecer? Porque no modelo atual, né, na projeção atual da empresa, o ROIC não é suficiente para pagar o custo de capital total dela. Então, uma alocação de um dividendo seria bem melhor do que ela alocar na empresa, dado que hoje ela tem poucos projetos aí sendo encaminhados, né, sendo endereçados. O que poderia melhorar essa alocação de capital seria, por exemplo, um M&A, né? Fazer uma fusão e aquisição em um momento em que a taxa de juros está bem alta. Então, acho pouco provável que a empresa ela engate um M&A, mas pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade seria, por exemplo, ela fazer uma recompra de ações, o que também não seria tão interessante, dado que hoje, né, a liquidez da empresa já é muito baixa, né? Então talvez retirar papéis de circulação não seja uma das melhores alternativas, mas também está na mesa, e é uma possibilidade de se usar esse caixa que hoje, na minha leitura, parece ser muito grande. E aí, como que fica os dividendos, né? Então eu fiz aqui nessa tela, eu fiz uma análise de sensibilidade olhando principalmente, né, o nível de payout que a empresa pode sinalizar em um possível fato relevante, e uma estimativa de quanto que seria, né, o retorno sobre dividendos olhando o preço atual da empresa aí a mercado. Se a gente considera, né, um dividendo mínimo de 30%, um payout mínimo de 30%, nós teríamos um dividendo próximo de 4%. Se a gente considera uma base de 60%, a gente está projetando mais ou menos 7,6% de dividend yield. Agora, olhando o quanto de ativo que a empresa cresceu de um trimestre para o outro, não me parece ser impossível ela, por exemplo, fazer um payout de 75%, tá? Que é mais ou menos 364 milhões,7, né, de dividendos, o que está abaixo, inclusive, do quanto que ela criou de ativo nessa passagem trimestral. Se ela fizer 75% de payout, que esse vai ser o meu cenário base, a gente está falando de um yield próximo a 9,5%, que seria bem interessante para um papel que tem dado aí mais ou menos 4 a 5% de dividend yield nos últimos anos. Isso aqui, obviamente, traria um trigger, né, um upside de curto prazo para o papel, mas não acho que seja essa a intenção minimamente nesse momento. Eu acho que pode ser uma opcionalidade para um papel que é muito barato e que tem uma possibilidade grande de valorização olhando, né, 12, 24 meses daqui para frente. Bom, então, assim, qual que é a leitura que eu faço hoje para as ações da Intelbras? Acho que o valuation me parece bastante convidativo para uma posição long, olhando principalmente o longo prazo. Por quê? Porque ao longo dos trimestres, né, subsequentes, é provável que nós ainda continuemos a ver quedas de receita acima, inclusive, dos pares, tá? E a empresa, inclusive, é esperado que ela reduza o share em alguns
em alguns produtos importantes, como por exemplo o segmento de tecnologia e comunicação. Por quê? Porque ela sinalizou que pode vender menos para os grandes provedores, porque esses são provedores que pagam, que tendem a ser uma venda um pouco mais difícil, né? São provedores que disputam muito o preço com a Intelbras. Então, se ela permanecer muito mais focada nos pequenos provedores, né, nos pequenos participantes desse mercado, é provável que no total, no globo, a gente tenha perda de share da Intelbras. Acho que energia permanece pressionado e segurança deve crescer talvez a mais quando nós tivermos um corte de juros aqui para frente. Então é um segmento que é bastante sensível. Algo que pode ser transformacional, né, e ser um gatilho para a ação seria o dólar cair, né? Então se o dólar, que hoje está por volta de 5,50, 5,40, isso aqui vier mais para próximo de 5 e eventualmente atravessar a barreira dos R$5, isso seria muito positivo para a Intelbras, porque aceleraria um crescimento da margem bruta e, obviamente, né, eventualmente, isso aqui melhoraria a questão do ROIC, né? Isso aumentaria a rentabilidade operacional da empresa, o que já traria o ajuste em um tempo menor, né? Então, acho que é um case para você negociar, né, para você se posicionar para uma queda de juros, não, desculpa, para uma queda na força do dólar frente ao real. E pode, obviamente, entregar dividendos importantes nos próximos meses, o que pode ser um gatilho para o papel. Agora eu quero ver de você, o que você acha da Intelbras? Você compra ação, você vende ação? Comenta aí as suas impressões sobre a empresa. Obrigado demais pela audiência, agradeço demais, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço.